Certo. Então, estamos diante de uma janela que nos permite discutir o futuro e o presente com mais maturidade, com mais competência, e não estamos a fazer. Porque a oposição tinha que roubar a cena. Esse é o momento raro que se tem de discutir os contratos de petróleo. Mas vou trazer aquela conversa do presidente com o administrador de Cambunde e Catembo, para Certo. dizer o seguinte: quando vai se pensar o orçamento, os militares se fazem presentes ao lado do presidente e reivindicam a sua parte. E dizem que precisam investir na segurança, precisam investir na defesa, o senhor, isso e aquilo, os países vizinhos, os grandes lagos, os conflitos, aquele tabuleiro político internacional e regional aqui. Fazem toda essa pressão, que chega a ser um terror aos ouvidos do presidente, que ele tem que ceder. E dentro desse orçamento de segurança e defesa, está os orçamentos para a corrupção internacional, para corromper consciências, para assassinar pessoas. Estamos a falar de uma ditadura. O orçamento continua sendo opressor. Ok. Nós temos que ter coragem de começar a dizer: os senhores estão com o vosso orçamento de ditadura, um orçamento de opressão, onde o peso maior, o valor, a fatia maior vai naquela ala que você não consegue questionar tanto. Estou a falar, você não tem como, em qualquer país do mundo, dizer assim: traz todas as despesas da segurança de Estado para nós discutir. O que você vai ouvir do chefe da casa, do responsável daquela cadeira, vai dizer: são informações sigilosas, tem que ir para a bancada de especialidade. Vai para a bancada X e sobre o compromisso de não vazar. E não pode ter imprensa nisso, por uma questão de segurança de Estado. Então, aproveitando-se disso, eles jogam boa parte do orçamento naquela área que até o modelo de prestação de contas é diferente das outras, porque você não pode dar o relatório preciso de quantas armas você tem para não vazar todo o seu mecanismo de defesa. Então, essa ala militar leva melhor, porque eles estão mais próximos, intimidam mais o presidente e ganham maior parcela do orçamento. Depois, a ala de educação, por demagogia, por teoria, recebe uma migalha, está a receber agora, subiu um pouco para 14%. Depois vem a área de saúde, com 12%. Aí vem a área de habitação, com 10%, os serviços comunitários, proteção social, com 6,2%. Ok. Eu pergunto assim. Certo. Aquele jovem rural, em qual desses orçamentos podemos perceber que ele foi contemplado? O administrador municipal, quando fez o descritivo das despesas a serem necessárias para o município, sei que pediram ao administrador municipal, porque o normal é que os administradores municipais, o orçamento propriamente dito, começa nos municípios. Eles é que têm que fazer, cada um, o que é necessário no seu município. Não o ministro. O ministro compila a sua área. Mas os verdadeiros orçamentos geral do Estado, num Estado centralizado que é o nosso, ainda assim, ainda que não haja unidades autárquicas, não haja administrações autárquicas que tenham o poder sobre as suas despesas, ainda assim, a governação propriamente dita começa no município. Se você não receber dos administradores municipais, é óbvio, você lhe dá balizas, lhe dá o critério, você diz para ele: olha, você tem que me dizer aqui quanto e o que vais fazer na área da saúde. Não esqueça o nosso programa de governo. Segue em anexo o nosso programa de governo e nosso propósito para o município X, você é o município Y, que está enquadrado na região X, cujo plano de desenvolvimento para aquela região prevê isso, isso e aquilo, e diante disso que é previsto para o crescimento dessa região, que você é o administrador municipal, por favor, põe aí detalhe o que você vai gastar, para depois uma equipe de especialistas do governo vão olhar isso com mais atenção e vamos olhar para o nosso plano de governo, se realmente esse orçamento está a dialogar com o plano de governo. Eu pergunto, um homem que prometera 500 mil empregos, ele põe um orçamento que pertence à Força Armada. Será que ele vai recrutar os jovens, vai botar esses 500 mil jovens nas Forças Armadas? Provavelmente ele vai me responder que não. Um homem que promete melhorar a economia do país, ele mantém 40%, mantém um peso maior do orçamento voltado à defesa e à segurança. Com esses 10% de economia, é que ele vai ativar a indústria? É que ele vai alavancar o crédito nacional? Ele vai liberar 10%
para você estigar a economia, dar um choque na economia. Imagine um corpo em coma que tem um problema cardíaco, você tem que usar a linguagem dos médicos, tem que pôr aqueles aparelhos no peito do cara para dar o choque, para ver se ele volta a reanimar o coração. É dessa maneira que você vai reanimar a economia que está moribunda, com 10%. Então, é falacioso. É falacioso. Porque, está claro, eles seguem com o orçamento da ditadura. As ditaduras precisam pôr maior investimento no orçamento de opressão. Então, o orçamento de opressão é esse que está na nossa frente. Um homem que põe na Assembleia um orçamento desse tipo, alguns de nós temos que ter a seguinte percepção. Certo. Aquele jovem rural, ele não sabe o que é orçamento geral do Estado, e ele não vai ter voz para pressionar o presidente, ele não vai fazer greve, ele não faz uso de nenhuma ferramenta de persuasão, de pressão junto do executivo. Ele não tem condições. Aquela mãe do campo, a parteira tradicional, autoridades tradicionais, os quimbandeiros, os sobas, o cidadão angolano, a cidadania do campo não é levado em conta nesses orçamentos. Eles não têm força para persuadir, para pressionar o presidente e o seu governo, o seu partido. Não tem força. Os estudantes universitários, os estudantes secundários, os estudantes fundamentais não têm um nível de organização e pressão capaz de pressionar o presidente e dizer à Força Armada para fulano, os jovens estão a encher muito, deixa ainda, vou mudar, me dá a caneta que vamos diminuir mais 2% de vocês. Não tem. Os partidos políticos de oposição não têm tradição, não têm um modelo de resistência de oposição capaz de forçar o governo a dizer assim, não, espera aí, vou mudar de ideia, vou mudar. Isso é um estrago. A boca daquele deputado, se ele continuar a falar, é um estrago, ele pode depor o meu governo. Eu vou ceder um pouco. Força Armada, vou diminuir um pouco. E aí, essa ala do Exército vai vir com muita pressão. Chefe, não pode diminuir dessa maneira, não vai dar. Nós temos aquele problema, temos isso aí. Pô, está tirado de 40, agora baixou para 30. Não vai dar. Essa pressão é que um chefe de Estado tem. Em países normais. Sim. Em países normais, nós veríamos aqui os líderes sindicais da indústria. Você já ouviu um líder sindicalista do universo industrial do país tomar voz numa rádio de Angola, numa televisão de Angola? Não, então, que país que não tem líderes industriais vai gerar emprego? Vai gerar emprego como? Você já viu? Porque esses é que iam estar se bater ao chão e dizer o seguinte, esse orçamento é um orçamento de merda, não vai servir para formar 2 milhões de jovens nesse ano, vão sair das casas à procura de emprego. Porque esse ano, 2 milhões de angolanos vão completar 18 anos de idade. Senhor presidente, senhora fulana, diz para mim, aonde vocês estão a contemplar esses 2 milhões de jovens que virão procurar emprego? Qual é o montante cabimentado para os centros técnicos profissionalizantes? As escolas técnicas profissionalizantes, quantas delas vão ser abertas em cada município, quantas escolas? Porque é chegada a hora de esmiuçar a intenção do governo. É no Orçamento Geral do Estado. É no Orçamento Geral do Estado que você perceba se ele está a governar ou se ele vai oprimir o povo. Quando o João Lourenço tomara posse, o seu primeiro mandato, eu lhe aplaudia e dizia o seguinte, não o posso julgar até que ele aprova o seu primeiro orçamento. Porque o orçamento que ele vai governar é que ele encontrou. Quando ele aprovar o primeiro orçamento, eu direi para vocês se ele veio para governar ou veio para sentar na cadeira de um tirano e tem que ser muito macho para você renunciar ao luxo daquela cadeira. Aquela cadeira é perigosíssima. Aquela cadeira tem muitas regalias, muitas benevolências que você vai esquecer o grito dos famintos. Você vai desenvolver náusea aos pobres, vai desenvolver alergia aos pobres, não os vai querer ouvir. E dito feito, estamos a falar do 6º Orçamento Geral do Estado, do 5º Orçamento Geral do Estado, dele desde quando o presidente, está a liquidar um orçamento opressor. Este não é o orçamento que vai desenvolver Angola. O orçamento que desenvolve Angola não é desta maneira. Não é um orçamento primeiro, a fonte de receita não está sendo discutida. A oposição são aqueles que querem chegar ao poder. Você não pode querer chegar ao poder sem questionar as receitas do seu país. A oposição tem que questionar, esse modelo de receita está errado. O governo tem que responder, desses 76 bilhões e 350 milhões de dólares que virão do petróleo, quanto nos pertence? Para nós termos certeza se o petróleo é nosso.
Porque o Hum, petróleo pode ser de João Lourenço e seus amigos, não dos angolanos. Então, hum, oposição propriamente dita, que tem assento no parlamento, esta é a hora de juntar. Nós que estamos a fornecer a oposição externa, a nossa colocação, a minha voz, a minha fala, tem levado a exonerações de algumas pessoas. E precisaria existir mais gente à altura. Mas lá dentro no parlamento, esse é o momento mais alto da militância, do exercício da oposição parlamentar. É no debate do Orçamento Geral do Estado. Esse é o momento de fustigar o governo. Esse é o momento de defender o povo angolano. Esse é o momento que o povo perceba que aquele partido, aqueles deputados estão à altura de nos dar dignidade. Se eles forem governo, eles farão melhor. Então, você percebe, 10% atribuído à educação não vai dar carteira às escolas.